Uma das condições essenciais da prece, segundo o apóstolo Paulo, é de ser compreensível, a fim de que possa falar ao Espírito. Assim não basta que ela seja dita em uma linguagem que, ora, compreenda. Existem preces feitas em linguagem comum que não dizem ao pensamento muito mais do que se fosse feita numa língua estrangeira. Se falasse em grego, era a mesma coisa. É por isso que essas preces não tocam o coração. As poucas ideias que elas contêm são muitas vezes sufocadas pela quantidade de palavras, pela linguagem figurada. Então, a principal qualidade da prece qual que é? É ser clara, simples, sem excesso de palavra, sem adjetivos inúteis que apenas lhe dão um brilho falso. E cada palavra deve ter sua importância, revelar uma ideia e nos fazer pensar. Somente assim a prece vai atingir seu objetivo. De outro modo, são palavras soltas, ao vento, apenas pronunciadas e sem nenhum valor. Os lábios se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e pelo som da voz, percebe-se que é uma prece mecânica, puramente exterior. E a prece tem que atingir o quê? A alma. Né? A alma não pode permanecer indiferente àquilo que a prece está dizendo. Né? Por isso que os Espíritos recomendam a oração, o Pai Nosso. É por isso que o Pai Nosso, a primeira e única prece deixada por Jesus Cristo, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso é uma profissão de fé, ou seja, uma declaração pública de que nós possuímos uma crença religiosa. E é também um ato de adoração e de submissão a Deus. Essa prece contém o pedido das coisas necessárias da vida terrena e o princípio da caridade. Rezar essa oração para alguém é pedir para essa pessoa o que pediríamos para nós mesmos. É uma prece que, em virtude de ser uma oração resumida, o sentido profundo que ela contém, em suas poucas palavras, escapa ao entendimento da maioria. Isso ocorre porque, geralmente, ela é dita sem que se pense no sentido de cada uma das suas frases. É dita de maneira decorada, como uma fórmula, cuja eficiência é proporcional ao número de vezes que é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7 ou 9, em virtude da antiga crença supersticiosa que atribuía poder aos números e do seu uso em prática de magia. Mas para o melhor entendimento do Pai Nosso, de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos, a cada frase da prece, nós temos que parar e pensar no seu significado. O que tem por trás? Né? O que contém, o que está contido, o que é que ela tenta nos passar? Aquilo que nós devemos buscar no Pai Nosso. É sobre isso que eu gostaria de fazer à frente, frase a frase, e colocar o que nós poderíamos retirar de cada frase do Pai Nosso. É só isso, uma ideia simples, singela, porém, creio que muito bonita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso. Veja que Jesus na oração não colocou Senhor, Altíssimo, Venerado, usou a palavra Pai. Por que a palavra Pai? Porque Pai nos coloca em outro nível de relacionamento. Se coloca com aquele que está para proteger, aquele que sempre aceita e orienta. Então, quando Cristo colocou na oração a palavra Pai, automaticamente colocou todos os homens sobre o mesmo comando, como irmãos, como aqueles que vão crescer como uma família. Por isso Jesus usou o Pai Nosso, porque o sentido de Pai é universal. É um Pai para toda a humanidade, aquele que veio para orientar, fazer crescer e proteger a todos. Jesus Cristo foi muito feliz a começar a prece com a palavra Pai Nosso, porque Pai é para todos. Que estais no céu, porque o Pai Nosso ele está em todo o universo, não apenas nesse planeta, mas em todos os planetas habitados.
para todas as criaturas, para todos os espíritos que vivem nesse grande universo. A palavra Pai, quando ele usou Pai, que estás no céu, diz que está acima de todas as vicissitudes, acima de todos os defeitos, como onipresente, como onisciente, aquele que realmente está presente, para quem nós podemos a qualquer hora, a qualquer dia, enviarmos as nossas preces, enviarmos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, enviar principalmente a nossa adoração. Porque o céu não é composto apenas da nossa humanidade, mas de muitos, muitos, muitos irmãos que vivem debaixo da mesma égide, debaixo do mesmo comando. Santificado seja o vosso nome. Aqui devemos entender santificar, a palavra santificar deve ser entendida, primeiramente, para reconhecer como santo, tratar de maneira santa, tratar de maneira sublime a presença, a memória de Cristo. Devemos lembrar que nós fazemos isso toda vez que fazemos as coisas dignificantes, que fazemos as coisas de acordo com aquilo que Cristo e Deus espera que façamos, de acordo com amar a si, amar ao próximo, amar a toda a humanidade e colocar em nossa mente e coração com respeito e amor o tempo todo aquilo que ele vem pregando. Então, santificar o nome de Deus é confiar em sua sabedoria, né? E bondades infinitas. É aceitar aquilo que Deus define, os seus desígnios, sem reclamar, obedecer às suas leis e viver de acordo com a doutrina que Cristo prega. Santificar o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus usou a palavra reino porque quando ele passou por aqui, 2000 anos atrás, então o sistema de governo era reinado, era um rei e seus súditos, por isso que ele usou a palavra reino, mas na verdade ele quis dizer para todos aqueles que vivem debaixo da sua palavra. Deus, por intermédio de Jesus, apresentou-nos leis de caridade, leis de amor ao próximo, de amar a si e amar ao próximo como a ti mesmo, diferente das leis que eram praticadas naquele tempo. Porque naquele tempo era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se você fazia uma ofensa, você tinha direito de matar, e vice-versa, de ser morto. Jesus não queria isso. O reino de Deus, venha a nós o vosso reino, é um reino de paz e de amor. Isso que ele sempre pregou, sempre quis trazer para nós isso aí. É isso que nós pedimos quando dizemos essa frase na peça. Que ele traga a nós alegria, paz, que traga o amor, que nós possamos passar à frente tudo isso que Jesus prega, passar aquilo que ele nos deu como dádiva. Jesus não nos ensinou isso, ele só pede da gente isso, praticar as suas leis de amor e compreensão para com todos. Assim seremos cidadãos do seu reinado, entre aspas, seremos cidadãos e cristãos de acordo com a filosofia que Cristo nos deixou. É isso que a prece nos passa. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com essa frase, nessa prece, nós estamos colocando como filhos e subordinados aos seus desígnios, às suas leis. Estamos definindo claramente a nossa submissão à vontade e ao poder de Deus. Nessa frase nós estamos colocando como Pai, nos oriente, nos diga, vamos tentar seguir tudo aquilo que você nos ensinou. E nós sabemos que a submissão é um dever do inferior para com o superior. Então, com essa frase nós estamos colocando Jesus, Deus, traga para nós, a sua vontade seja imperiosa, aqui, em todos os planetas habitados desse imenso universo.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até então, na prece, as frases anteriores, sempre está centrado no Espírito, as forças espirituais, nós pedindo a Deus para que nos auxilie no nosso caminho espiritual, nos colocando como subordinados, como inferiores e pedindo a sua orientação e a sua ajuda em nossa vida espiritual. Nessa frase, a oração muda para pedirmos a parte material, aquilo que necessitamos para sustentar o nosso corpo material, a nossa vida material, o alimento, o nosso dia a dia, o alimento diário. Aqui somos encorajados a pedir a Deus por coisas que precisamos para suprir também a nossa carne, não só a parte espiritual. É a solicitação do alimento material para a manutenção das forças do corpo, porque nós somos, cuidar do corpo nosso e de todos que convivem e dependem da gente é uma obrigação que é nos dada pela espiritualidade, que é nos dado por Deus. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem, você vai se alimentar baseado naquilo que você produz, você tem que trabalhar para que você tenha as suas coisas. É isso que pedimos a Deus. E nós pedimos essa frase: dá-nos coragem e força para cumpri-la, para trazer o alimento diário e cuidar do nosso corpo, junto com a parte espiritual pedida anteriormente. Perdoai as nossas ofensas. Aqui, a prece começa a entrar numa área muito sensível, que é a área de relações humanas, ou seja, ofensor e ofendido. No caso, somos perdoai as nossas ofensas. Aqui nós somos o ofensor, né? E nós pedimos para que Ele nos perdoe, porque sabemos que nós também temos débitos adquiridos durante todas as nossas reencarnações. Nós somos ofensores. Nós temos que resgatar os débitos anteriores e a cada dia, a cada reencarnação, com certeza adquirir os novos débitos. Pedimos a Ele perdão, porque sabemos que somos falhos, né? E o perdão de Deus é unânime. Sempre Ele vai nos perdoar e nos dar a chance para se redimir e continuar vivendo. Então pedimos a Deus o perdão das nossas ofensas, porque Ele sim tem o poder de perdoar de vez. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nessa parte, nós somos o ofendido, invertemos a posição. E nós temos que ter a sapiência, a paciência e a humildade de, baseado nas atitudes, nos perdões que recebemos de Deus, fazemos a mesma coisa, perdoar a quem nos tem ofendido. Assim como sabemos que nós temos os nossos débitos, o outro também tem os seus e pode ocasionar novas dívidas. Então, cabe a nós perdoar cada uma dessas coisas, como Cristo fez conosco, da mesma maneira. Quando solicitamos o perdão de Cristo, nós temos o dever de perdoar também, como Ele, praticar a mesma ação de benevolência e amor. Não nos deixei cair em tentação. Sabemos que o mundo está aí, a nossa vida é corrida, a nossa vida passa por N situações. Então Jesus deixa claro que o mal, a tentação, ela existe, está o tempo todo ao seu lado. Somos tentados o tempo todo, por parte espiritual, parte material, né, por situações que acontecem no nosso dia a dia. Ninguém está isento de tentação. E a melhor maneira de nos isentarmos, de nos protegermos disso, é seguir os ensinamentos de Deus. Frequentemente, pedindo a Ele que nos proteja. Por isso pedimos força, para que quando as tentações aparecerem, as consigamos identificar e, usando o exemplo e tudo aquilo que aprendemos dentro da nossa doutrina, evitar, contornar da melhor maneira possível e não cair nas armadilhas que são colocadas todo dia em nosso caminho. Mas livrai-nos do mal. Essa frase é o ato que nós fazemos de rogar forças para que evitamos eliminar de nós mesmos o mal que nos assola. Esse livrar-nos do mal não é apenas da parte externa, é aquele mal do pensamento leviano, é o mal da maledicência, é o mal do orgulho, o mal da vaidade.
livrai-nos do mal, ajude-nos a melhorar a cada dia. Né? E não há colheita sem plantação. Nós devemos saber o seguinte, que cada vez que nós melhorarmos, conseguimos benesses do próprio espiritualidade, de próprio Deus. Devemos esperar que Deus nos conceda o seu amor, mas não esqueça também que é preciso dar alguma coisa de retorno. Esse livrai-nos do mal faça-nos crescer, faça-nos melhorar. Prometemos que vamos retribuir de uma maneira boa, de uma maneira nobre, que é enriquecendo o nosso espírito, praticando a lei de Deus, o amor que Ele nos pede. E contamos com toda a sua ajuda para livrar-nos dos maus psíquicos, do mal material e principalmente do mal de si próprio, que esse é o pior, o mal interno. É claro que isso foi tratado de uma forma superficial, mas nos lembrou em cada frase aquilo que nós podemos ter como visão. A prece perfeita. O Pai Nosso é usado e pode ser usado em todas as religiões, porque ele passa um sentimento de nobreza, ele passa pedidos que tratam a parte material, a parte espiritual. Ele passa principalmente juramentos nosso à obediência das leis de Deus. E principalmente uma prece que é milenar e acho que vai continuar por muito, muito tempo, como a prece mais perfeita que já foi conhecida.